Obviamente, Lenin não achava que tudo o que havia acontecido no Magus World estava certo, mas ele não aprovava os métodos no Lava World porque eles eram muito demorados. Claro, isso pode ter a ver com ele ser um mago, já que ele conscientemente queria proteger seus próprios interesses. Saudações ao líder da União Atlan. Eu sou Saka, a enviada do Império Flamejante Divino. Andando à frente da missão diplomática estava um gigante flamejante que tinha mais de 10 metros de altura, parecendo um demônio do fogo dos mitos. Ele curvando-se para um pequeno Embervin parecia bastante risível, mas ninguém se atreveria a fazê-lo. O olho escarlate apenas ficou parado ali como uma montanha eterna, um céu que as pessoas só podiam admirar. Também. Nosso império condena seriamente o líder, Scarlet Eye, por matar um de nossos funcionários sem motivo. As próximas palavras de Saka fizeram a atmosfera esfriar. Condem. Scarlet Eye riu levemente. Algo mais. O líder tem que assumir a responsabilidade por este assunto, pedir desculpas e renunciar. Senão, o Santo Festival Solar, que é uma celebração para os Endervins, marcará o início de uma guerra entre nós. O quê? Houve um clamor entre a plateia, e até as pupilas de Leylin encolheram. Nunca imaginara que o propósito do Império Divino chamando-o ao vir para cá era declarar guerra. A personalidade de Scarlet Eye era bastante aberta. Seria possível pedir desculpas e renunciar a ele? Quando essas palavras saíram da boca do enviado, Leylin sentiu um arrepio na espinha, como se uma cruel fera antiga estivesse olhando para baixo. Essa era a aura imponente que os fortes inconscientemente emitiam, cheia de uma sensação de perigo. É isso mesmo? O olho escarlate estreitou os olhos, e o gigante elementar do fogo em frente a ele deu alguns passos para trás. A energia aterrorizante que emite seu corpo atingiu o reino da Estrela da Manhã. Este membro da missão diplomática era na verdade um posto da Star, e isso não era tudo. Alguns dos outros elementais do fogo atrás dele tiveram uma mudança abrupta em seus físicos, seus corpos emanando poderosas ondulações energéticas. Com apenas alguns rankings da Star? Isso dificilmente é suficiente. Os olhos semicerrados de Scarlet Eye se abriram um pouco, como se ele estivesse afirmando um fato. No entanto, todos os Endervins sabiam que seu líder já estava à beira da fúria. Como poderíamos incomodar o líder em agir contra eles? Tio Bovens! Sekiro estava tão frustrado que ficou vermelho de repente, de pé. O Ministério Militar não permite que ninguém humilhe o nosso líder. Bovens levantou-se, energia carmesim cobrindo todo o seu corpo. Com um aceno de mão, oficiais militares atacaram e cercaram a missão diplomática. Vendo Bovens tomando a iniciativa, as sobrancelhas de Scarlet Eye se ergueram. Bovens, você deveria primeiro. Nesse momento, ele repentinamente voltou seu olhar para o noroeste. Asterisco rumble. Asterisco uma explosão imensa soou daquela área. A terra balançava como uma prancha de metal que flutuava na água, subindo e descendo. Ondas gigantes ondularam e um grande número de rachaduras apareceu, vomitando lava carmesim e chamas abrasadoras. Era como se houvesse um grande demônio de chamas subterrâneo. As rachaduras que se formaram eram como uma teia de aranha que se estendia na direção da cidade de Tilazus. No momento em que essas rachaduras se aproximavam, a tremenda montanha na qual a cidade se encontrava afundaria completamente, e a cidade em si não seria poupada. Haha! Escarlate Olho, você se sente tocado que este imperador veio felicitá-lo pessoalmente? A terra se abriu, e um grande braço que poderia cobrir o céu emergiu de dentro, cheio de chamas e lava vermelha. A expressão de Scarlet Eye era mais severa que já fora. Archibald. Acompanhando a grande mão estava a assustadora supressão do poder na classificação 5, fazendo com que as muitas Endervings se sentissem sufocadas. A classificação 5. Poderia este ser o imperador do Império de Chama Divina? Leylin deu alguns passos para trás, fazendo uso das sombras de alguns edifícios para se esconder. Em meio ao terror causado pelo posto 5, suas pequenas ações permaneceram desconhecidas. A expressão de Scarlet Eye estava um tanto sombria. Ele sabia que, se o ataque da outra parte fosse bem-sucedido, a totalidade da cidade de Tilazus sofreria grandes perdas, e muitos altos funcionários e nobres morreriam.
Por isso, ele não teve escolha senão fazer um movimento. Um grito estridente apareceu quando uma fênix apareceu abruptamente no céu, chamas brilhantes cercando seu corpo enquanto suas asas escarlates colidiam com o braço. Asterisco boom! Asterisco a terra o céu pareceu desaparecer naquele instante e todos caíram em transe. Quando seus olhos finalmente puderam ver de novo, viram a fênix de fogo gigante que o olho escarlate se transformará em um gigante flamejante que parecia capaz de sustentar os céus. Os dois lutaram ainda mais longe, mas as ondulações residuais de energia ainda inspiravam medo. Gol! A expressão de Bovens era sombria quando ele gritou. Chamas com energia no rank da Star brilhavam em seu corpo. Asteriscos vi. Asteriscos oficiais militares pareciam agir com um reflexo condicionado enquanto se dirigiam diretamente para a missão diplomática do Império Flamejante, com alguns soldados e nobres seguindo atrás. Entre os Indervindes da União Atlan, os verdadeiros nobres treinaram até pelo menos o 8º nível de Fireplume, o nível do Sky. Nenhum deles era fraco. Havia até mesmo alguns especialistas em Star Rank vigiando, mas não revelando sua força. No entanto, a missão diplomática do Império Flamejante também não foi uma tarefa simples. Havia alguns elementais do fogo que já haviam quebrado a classificação da estrela, e naquele instante os dois lados haviam chegado a um impasse. Chamas e lava voaram por toda parte, destruindo a praça onde promessas de paz e vitória deveriam ser feitas além do reconhecimento. Lenin escondeu-se debaixo de uma escultura gigantesca do fundador do país. As pessoas próximas ainda tinham que perceber que havia um oficial militar se afastando da formação e fugindo. Neste momento, o som da voz questionadora de Gilbert soou em seu ouvido. O que devemos fazer? Lenin transmitiu de volta calmamente. Observe as mudanças na situação, mas não faça um movimento. Apenas os elementais do fogo do Império Flamejante Divino apareceram, mas não há notícias da organização Mobius que os relâmpagos de Júpiter controlam. Ele tinha a sensação de que essa situação provavelmente tinha mais do que o olho. O olho escarlate não era alguém tão superficial, e não teria feito nenhuma preparação. Portanto, pode muito bem haver uma mudança dramática nessa situação mais tarde. Neste espetáculo, 3 Morning Star Warlocks, como eles, não eram considerados pontos fortes, e definitivamente precisavam se esconder e esperar por uma chance de ir para a matança. Além disso, Lenin olhou para a tela que mostrava o AI status do chip. A barra que significava o progresso da fusão dos conceitos de Fireplume com sua massa pontual atingiu 99,9%. Apenas um pouquinho foi deixado. Uma grande quantidade de energia de Fireplume se condensou em seu corpo, mas desta vez estava sendo contaminada por grandes quantidades de partículas de energia elementares da escuridão. A energia ficou mais escura do que o vermelho escarlate original, tendendo agora para o preto. Sua massa pontual, assim como a nebulosa que a rodeava, também apareceram, começando a absorver grandes quantidades de energia vermelha escura da Fireplume modificada, constantemente condensando-a e assimilando-a. Com a purificação da massa pontual, a energia de Imbervin tornou-se mais rica. Ao mesmo tempo, sua cor ficou cada vez mais escura, dando-lhe uma sensação sinistra. Lei, o que você está fazendo? De repente, um grito de polpa e um olhar penetrante varreu em direção à localização de Leilin. O olhar de Bovens agora poderia praticamente matar Leilin. O que você está fazendo? Tentando desertar o exército? Por asterisco, por que ele mirou em mim? Leilin saiu, sem palavras. Vendo as rápidas mudanças nos olhos de Sikir, ele sabia que não poderia explicar isso sem entusiasmo ou seria atacado. Bovens está ficando cada vez mais irritante. Leilin respirou fundo, Fireplume no pico do nono nível explodindo de seu corpo, como um meteoro deslumbrante cruzando os céus. Nosso povo já agiu de acordo com o planejado. Tudo o que resta depende de você. A uma distância da praça, em um prédio residencial. O dono original havia desaparecido há muito tempo. As paredes estavam cheias de runas vermelhas, revelando um brilho marrom. Algum do sangue ainda tinha que secar, e as gotículas ainda estavam escorrendo, causando longas linhas vermelho-sangue sobre elas. Dentro desse prédio, algumas pessoas vestidas em vestes negras observavam a cena na praça de longe pela janela.
A delegação elementar do fogo agiu imediatamente e começou a lutar contra muitos oficiais militares e nobres. Tal ato causou o caos entre os plebeus espectadores. Os ataques dos elementais do fogo foram implacáveis. Se lava escovasse através do corpo de um plebeu, isso as reduziria a cinzas em um instante. Além disso, os oficiais militares e os nobres do sindicato não se preocuparam em protegê-los. Como resultado, um grande número de pessoas assistindo morreu, resultando em grandes baixas. A mistura gritos estridentes e gritos débeis de ajuda foram preenchidos com o gosto do horror. Muitos plebeus do sindicato estavam chorando, empurrando todos os outros enquanto tentavam deixar o inferno escaldante que era a praça. Isso resultou na intensificação do caos, levando a mortes mais inocentes. He. Se ressente de nós. Gritar. Essas almas cheias de ódio e sangue fresco são o melhor alimento para a nossa formação de magia. Uma voz envelhecida soou de dentro do manto de um manto negro. Não se preocupe, meu amigo. Nós da organização Mobius sempre trocamos de forma justa. A voz do velho era tão penetrante quanto o grito de uma coruja, e causava arrepios em quem ouvia. No entanto, o elemental de fogo oposto a ele não parecia se importar. O caos que estamos criando só pode durar mais um pouco. Você precisará fazer um movimento rapidamente. Tudo bem, o velho gargalhou, tocando um bracelete de metal verde escuro. Como está a preparação? Ruído branco soou da pulseira, seguido pela voz de um homem de meia idade. Chega carne e sangue. É apenas difícil obter espíritos vingativos cheios de ressentimento. Apenas 80% do processo de cobrança foi concluído. Isso é suficiente. O velho riu friamente. No meu comando, comece.